Olá, eu sou o Samuel e hoje vou ler para você o capítulo 18 do livro Casulo, Os Reencarnados, de Adriana Ha. Capítulo: Ele. Antes mesmo que Luan conseguisse pensar direito sobre como Luke havia encontrado o caminho até ele, uma figura conhecida surgiu do outro lado da rua. Era Dandara. O impacto de vê-la novamente foi como um soco no estômago, deixando-o profundamente constrangido e sem reação. Afinal, como se explicar para aquela que tanto havia o ajudado e que, em troca, recebera o sequestro do próprio irmão? Percebendo a hesitação de Luan, Dandara se aproximou lentamente, com um sorriso singelo no rosto. "Então foi você quem trouxe o Luke para mim?" perguntou Luan, em tom retórico. "Achei que você não queria ver ninguém da minha família, mas imaginei que ficaria feliz em ver o Luke, seu melhor amigo, não é?" disse Dandara. E continuou: "Tínhamos certeza de que você ainda estaria por perto, mas não imaginávamos que ainda estivesse no mesmo lugar, quer dizer, num lugar tão fácil de ser encontrado pela polícia." Sem comentar sobre o assunto, Luan permaneceu abaixado, abraçando o cão, e perguntou: "Foi você quem fez o curativo na patinha dele?" "Sim, encontrei o Luke machucado mancando pela praça. Acho que foi atropelado. Corri com ele até o veterinário, mas não se preocupe, agora está tudo bem." Luan, sensibilizado com o gesto, tentou agradecer, mas as palavras não vieram. Dandara então prosseguiu: "Depois levei-o para casa, já que não consegui te encontrar. Achei que meu irmãozinho adoraria ter a visita do Luke. Ele sempre quis um cãozinho, mas minha mãe diz que só vai deixar quando ele crescer." Bom, quando cheguei com a surpresa, Ian já havia desaparecido. Sentindo-se péssimo ao ouvir sobre o desaparecimento da criança, Luan retrucou na defensiva: "Por que você não chama logo a polícia de uma vez?" Nesse instante, uma risada sinistra ecoou na mente de Luan. Nathan estava presente, como sempre, observando tudo. "Mais uma chance do destino. Só pode ser o destino", comentou Nathan, com entusiasmo sádico. Visivelmente nervoso, Luan advertiu: "É melhor você ir embora, Dandá. Você não está segura aqui. Por favor, vá." "Vai deixá-la ir embora? Vai desperdiçar mais uma oportunidade que o destino te dá?" retrucou Nathan, subitamente irritado. E, em tom imperativo, ordenou: "Prenda-a. Aliás, acabe com ela. Dessa vez, faremos com que o Elohim ao menos se culpe pela morte dessa intrometida." "Eu não vou fazer isso", gritou Luan, com agressividade. "Fazer o quê, Luan?" questionou Dandara, confusa. "Você precisa sair daqui, Dandá, agora", suplicou ele, e completou: "Você não imagina o perigo que está correndo ao estar perto de mim. Eu sou um monstro." Luan foi colocando Luke para dentro e tentou fechar a porta sem se despedir, mas Dandara segurou-a antes que fosse completamente fechada e, destemida, adentrou o local. Nathan se comprazia com a cena, agora soltando gargalhadas ensurdecedoras, audíveis apenas aos ouvidos de Luan. De forma teatral, comentou: "Sente-se, senhorita. Gostaria de tomar algo? Um chazinho?" "Luan, eu já sei o que está acontecendo", disse Dandara sentando-se no sofá, ignorando completamente a poeira. "Não, você não tem como saber. Você só precisa ir embora", respondeu Luan, apontando para a porta. "Nós viemos aqui para te ajudar", afirmou Dandara. "Nós? Tem mais alguém com você?" perguntou Luan, exaltado. Dandara, percebendo que havia falado demais, confessou sem graça: "Tem. Não vai dizer que é o..." Luan, gaguejando, tentou concluir, mas foi interrompido. "Elohim, ele está no carro lá fora", completou Dandara. Enquanto Luan se desesperava com a revelação, Nathan se divertia cada vez mais.
Só um maluco como o Elohim para trazer a afilhada até um sequestrador, em vez de chamar a polícia. Realmente esse cara não tem nada na cabeça. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês precisam ir embora. Respondeu Luan, com medo de não resistir às ordens de Nathan e sucumbir ao crime fatal. Imaginamos que você ficaria assustado com nossa presença. Por isso pensei em trazer o Luke, para que você percebesse que viemos em paz, disse em tom de confissão. Observando que Luke rondava seu pote de água, agora vazio e esverdeado, Luan usou o restante de água que havia na caixa para limpá-lo e preenchê-lo novamente. Com pesar, notou que não havia sobrado mais nenhuma gota de água, nem um farelo de pão para o cão. Luke estava melhor com vocês, comentou, com dor no coração. Se você quer me ajudar, fica com ele e cuida bem dele. Luan, olha para você. Você precisa de ajuda mais do que ele, retrucou Dandara, compassiva. Afinal, o que o Elohim está querendo comigo? Por que não chamou a polícia? Ele só pode estar querendo fazer justiça com as próprias mãos, como já fez no passado, me tratando como escravo. Falou apreensivo, notando o carro de Elohim parado mais adiante. No entanto, devido aos vidros escuros, cobertos com insulfilme, não viu ninguém. Nathan, incomodado com a demora de Luan em agir, esbravejou. Faça algo, antes que ele venha ver o que está acontecendo. Eu não vou fazer isso, Nathan, gritou Luan, esquecendo-se de que pareceria um louco aos olhos de Dandara, que não via mais ninguém. Ele é famoso lá em casa, mas eu ainda sou muito incrédula com o que não vejo. Para mim, Nathan é igual ao Papai Noel e ao Coelhinho da Páscoa. Eu também era cético, até que esse infeliz começou a tirar minha sanidade. E tudo por causa do Elohim. Minha vida se tornou um inferno desde que ele cruzou o meu caminho pela primeira vez, como já te contei nas entrevistas. Por isso ninguém contou à polícia sobre o que você fez. Todos só querem que isso acabe por aqui, de uma vez por todas. E após uma pausa concluiu. E fica tranquilo, o Elohim não passa mais nenhum dia sem tomar as medicações dele. Não vai cometer nenhuma insanidade. Luan concordou com Dandara, deixando claro que não nutria mais desejo algum de vingança. Contudo, Nathan não pensava assim, e insistia austero. Faça o que tem que ser feito. Você precisa equilibrar essa balança. Quando Nathan emitia seus comandos, Luan quase se tornava uma marionete pronta para ser manipulada, mas bravamente estava conseguindo nadar contra a forte correnteza, resistindo a cada ordem para não machucar Dandá. Você realmente precisa ir embora, ele expressou novamente com urgência. Você não imagina o quanto Nathan deseja que eu acabe com você agora mesmo. Dandara, apesar de seu susto inicial, não se deixou intimidar e, com firmeza, confessou. Luan, estou aqui a pedido do Ian. Ele mesmo queria vir, apesar do medo que sente de você agora, mas prometi a ele que eu falaria com você. Luan, surpreso com a revelação e ainda mais angustiado, sentou-se ao lado de Dandara com as mãos tensas na cabeça. Enquanto isso, Dandá retirou algo do bolso e mostrou a ele, fazendo-o baixar as mãos. Foi o Ian quem te mandou. Ele disse que é para te ajudar. Luan viu que era uma das cartinhas misteriosas do menino. Essa tinha a figura do sol estampada em um dia claro, com as cores vivas da natureza ao redor. Dandá esclareceu. Ian disse que, quando essa carta aparece, é porque no final vai dar tudo certo, e que não é para você perder as esperanças. Nathan emitiu uma gargalhada irônica e sinistra ao ouvir aquilo, interrompendo momentaneamente o sorriso de Luan, inspirado pela inocência da criança. Um arrepio gélido percorreu o corpo de Luan, trazendo-o de volta à realidade e lembrando-o de que a vida não se tratava de um jogo infantil de cartas do destino. Tentando desviar o foco do desconforto que sentia, Luan perguntou. E essa história de que ele é a Isis? Ah,
Desde que ele aprendeu a falar, ele diz essas coisas. Diz que são lembranças que ele tem. Mas conforme cresce, isso está passando. E aos poucos já está entendendo que precisa ser apenas o Ian. Apesar da conversa com Dandá, Luan continuava a ouvir Natan sussurrando palavras venenosas, como uma serpente persuasiva enrolando-se em torno de sua sanidade. As imagens sangrentas da ação que Natan desejava aumentavam em detalhes vívidos na mente de Luan, num grotesco pesadelo acordado, que fazia um suor frio escorrer por sua testa. O impulso de obedecer às ordens sinistras era avassalador, e por um momento ele quase cedeu, sentindo-se pronto para atacar Dandá e apertar-lhe a garganta até a morte. Parecia tão fácil. Afinal, ela era apenas uma menina frágil, incapaz de se defender. Era isso que Luan era induzido a pensar, e essa simples ação seria a chave de sua almejada libertação, como lhe era prometido. Foi então que Natan chegou ao limite de sua paciência, e não podendo mais tolerar tamanha desobediência por parte de Luan, violentamente, arremessou um copo contra eles. O estrondo dos vidros, se estilhaçando contra a parede, preencheu o ar, sendo um aviso ameaçador e real do que ele era capaz de fazer. A mensagem era clara: imagine o que sou capaz de fazer com você e com sua mãezinha. Com um tom ainda mais sombrio e retorcido do que o habitual, ele vociferou: minha paciência acabou, Luan. Nesse momento, Luke acordou num pulo, assustado, e Dandá deu um grito de pavor. Mesmo ela, que não acreditava muito em coisas de outro mundo, ficou transtornada ao ver o copo se mover sozinho contra a parede. Luan insistiu novamente com Dandara: você realmente precisa ir embora. Se ele quer fazer uma vítima aqui, prefiro que seja eu mesmo. Me recuso a cometer mais crimes. Não vou te largar com esse demônio sozinho, ela rebateu firmemente. De repente, Natan, compreendendo que palavras definitivamente não eram mais eficazes, concentrou seu poder num ponto fixo entre os olhos de Luan. E em seguida, uniu a sua mão à mão direita do infeliz em um aperto gélido, tomando-lhe o controle de seus movimentos. Apavorado, Luan sentiu seus dedos se movendo involuntariamente em direção ao seu próprio pescoço ao arrancar, com força assombrosa, a sua medalha de São Miguel, e arremessando-a para longe. Não precisávamos chegar a esse ponto, Luan, mas você não me deu outra escolha. Luan, atônito, não conseguia emitir uma palavra, e Natan prosseguiu: achei que já havíamos superado essa fase, que não precisaríamos mais agir dessa forma, como na vez em que o fiz dirigir de volta para a casa do Elohim, ou no hospital, quando o fiz agarrá-lo pelo pescoço. Luan viu as cenas mencionadas passarem em sua mente como um horrendo filme de exorcismo. Não se lembra? Essas não foram provas suficientes de que você deve apenas se submeter? Mas você preferiu assim, em vez de ser obediente, disse Natan, inflado em seu próprio poder. Luke, que não saía de perto de Luan, afastou-se com as orelhas baixas e o rabo entre as pernas. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de alegria, agora refletiam um temor instintivo, apesar de não compreender a situação. Dandara, angustiada, percebeu a mudança drástica na fisionomia de Luan. Aquela certamente não era a mesma pessoa com quem estava conversando. Assustada, levantou-se do sofá, afastando-se dele, mas este, num impulso, aproximou-se, levando agora as mãos em direção ao pescoço da jovem indefesa. Então, com um semblante demoníaco, a voz metálica de Natan ressoou através de Luan, sendo ouvida pela primeira vez por Dandara. Elohim destruiu minha vida, minha essência, e agora é hora de ele pagar. Sentirá o sofrimento daqueles que ama e levará a culpa até o fim de sua vida. E você, doce Dandara, não passará de um mero instrumento nessa vingança que está por vir. Contudo, antes que a terrível ação pudesse se consumar,
Um movimento na porta chamou a atenção de todos, especialmente a de Natan, que, descendo do trono de sua arrogância, subitamente se desacoplou de Luan e se afastou, ao ver que quem havia movido a porta era ele, o próprio Elohim. Luan, voltando à sua consciência ainda atordoado, viu Elohim ali parado, e pela primeira vez, essa presença foi bem-vinda. Ele já nem parecia mais assustador, e algo em Elohim agora repelia Natan. Certamente por isso, Natan não o enfrentava diretamente, pensou Luan. O que antes parecia invulnerável, um ser de pura autoridade, recuou como uma sombra dissolvida pelo sol. Então, em questão de segundos, Natan havia desaparecido completamente do local, quebrando aquele clima tenebroso, enquanto Luke pulava, festivo, dando-lhe as boas-vindas. Elohim apenas disse: "Posso entrar?" Bom, no próximo capítulo veremos como será esse inusitado encontro de Luan com Elohim. Eu sou o Samuel e te aguardo. Se cuide.